Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu estou recebendo várias dúvidas nos grupos de WhatsApp, também nas redes sociais, mas principalmente aqui nos grupos de WhatsApp, e eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas das principais dúvidas que eu tenho recebido, que minha equipe selecionou também como as principais dúvidas que estão assolando aí as pessoas que fazem parte dos grupos. Eu selecionei 11 dúvidas e eu vou responder essas dúvidas, vou tentar passar de uma forma geral por todas elas, tá? É muito importante que vocês enviem as dúvidas. Infelizmente a gente não consegue responder todas, mas na medida do possível eu vou sim respondendo as dúvidas que forem surgindo. Então a primeira dúvida é a dúvida do Tiago, né? O Tiago, ele perguntou: boa noite, gostaria de saber qual antidepressivo não aumenta as enzimas do fígado. Eu tomei por algum tempo a sertralina e ele estava alterando as enzimas do meu fígado. Então, Thiago, os antidepressivos em geral, principalmente os antidepressivos mais modernos e os inibidores da recaptação seletiva da serotonina, os inibidores da recaptação da noradrenalina e da serotonina também, então seria a venlafaxina, a duloxetina, a desvenlafaxina, sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, a própria paroxetina, o escitalopram, o citalopram, todos eles têm um risco muito baixo de aumentar as enzimas hepáticas. É muito raro a gente ver isso, porém não é impossível. Tá? Então, assim, eu já tive casos de aumento de enzimas hepáticas com sertralina, por exemplo, e você provavelmente teve isso também. A gente tem que excluir que tenham outras causas, então podem ter outras causas para aumento de enzimas hepáticas. Então, por exemplo, teve uma paciente minha que teve esse aumento, só que ela tinha de fato tido uma hepatite aguda e não foi a sertralina. Mas a ideia é, caso isso tenha ocorrido, trocar por outro antidepressivo. Pode ser da mesma classe. Então, por exemplo, a sertralina você pode tentar trocar pelo escitalopram, pelo citalopram, que é muito raro que esses antidepressivos causem esses aumentos das enzimas hepáticas. Então, resumindo, assim, todos eles têm um risco muito baixo disso acontecer. Se isso ocorreu com a sertralina, troque para o outro antidepressivo da mesma classe ou de uma classe diferente. Sugira isso para o seu médico, que a chance de aumentar novamente as enzimas do fígado é muito baixa. A Alessandra perguntou: boa noite. Como eu posso ajudar a minha filha adolescente com depressão? Qual deve ser o meu procedimento pessoal para com ela? Assim, a depressão em crianças e adolescentes, elas têm fundamentalmente o mesmo sintoma-chave do adulto, que é a perda do prazer, a perda da energia vital no mundo, né? O mundo ficar sem colorido, diminuir a motivação, diminuir o elan vital para fazer as coisas. Isso está presente, só que no adolescente e na criança, isso é manifestado de uma forma diferente. Eles podem se manifestar com muito mais irritabilidade do que tristeza. Às vezes eles não falam que estão tristes, mas eles têm muitas queixas físicas, dores de cabeça, dor de estômago. Às vezes eles têm recusa para ir para a escola. Às vezes eles têm envolvimento com álcool ou com drogas. Têm muitos esforços para sair de casa, muitos comportamentos opositores. O primeiro passo é tentar conversar abertamente se o que está acontecendo, por exemplo, quando ele tem um comportamento irritável, que é comum, se isso, perguntar para ele, isso daí quer dizer que você está bravo comigo ou quer dizer que realmente você está passando por alguma coisa mais intensa, né? Ou seja, isso é só uma frustração ou você está sentindo tristeza, você está sentindo angústia e você não está querendo me contar ou você não me contou, né? Se o adolescente se recusar a responder ou se ele se recusar a falar ou falar alguma coisa que de fato ele está sentindo isso, se ele te expressar em qualquer momento pensamentos relacionados à morte, você tem que conversar com o seu médico, com o médico dele, no caso, no primeiro momento seria o pediatra, e ele referenciar para um psiquiatra especializado em infância e adolescência. Então, o que eu aconselho é ficar atento aos sinais, principalmente sinais de irritabilidade, recusa escolar, muitas dores físicas inexplicadas, ou suspeita de envolvimento com álcool e drogas, isso podem ser sinal de depressão, e tentar perguntar se o que está acontecendo é porque ele está bravo, está frustrado, ou se está acontecendo alguma coisa diferente. Por exemplo, um sentimento de tristeza, de falta de prazer e se algum pensamento de morte está presente, tá? O Paulo Ramos perguntou: gostaria de fazer uma pergunta sobre o conteúdo que será oferecido na Black Week. O material disponibilizado é autocompreensível mesmo para quem sofre de alguns dos transtornos que se pretende divulgar?
É possível a aplicação e retorno positivo sem a intervenção de terceiros, apenas com material? A resposta é sim. Então, todos os materiais digitais, os cursos digitais e os livros digitais desenvolvidos, eles são desenvolvidos pensando na experiência do aluno, para que o aluno possa aplicar as habilidades que estão sendo ensinadas nele mesmo e possa ter melhora com essa aplicação de habilidades sem que outras pessoas precisem necessariamente intervir. E além disso, além de ter sido pensado para a experiência do aluno, é interessante saber que todas as práticas que tem lá, elas são eminentemente objetivas, elas são eminentemente práticas para você colocar no dia a dia. Então não é um curso totalmente teórico, é um curso prático para que você possa se exercitar, colocar exercícios em prática no seu dia a dia e sentir a melhora. E além disso, todos os cursos, eles têm apostilas com todo o material explicado para que você possa entender passo a passo como é o tratamento. Então, respondendo sim, isso é auto-aplicável e a pessoa pode ter a melhora somente com o esforço pessoal dela, sem necessitar de ajuda de terceiros, ok? Bom, o Raimundo Neto perguntou: após tomar um antidepressivo para ansiedade por um tempo, o remédio perde a sua eficácia? O corpo torna-se resistente à medicação? Raimundo, não é esperado isso. Tá? Então, a gente não espera que o corpo ele fique tolerante ao antidepressivo. Pelo mecanismo de ação do antidepressivo, isso não ocorreria. Porém, a gente sabe que algumas pessoas, depois de um tempo, mesmo tomando o antidepressivo numa dose correta, elas têm uma exacerbação de sintomas, têm uma recaída. Alguns fatores podem estar acontecendo. Pode ser que o diagnóstico não esteja correto e, de fato, ela não tenha um quadro depressivo, ela tem um quadro de transtorno bipolar, por exemplo, que é a principal suspeita que a gente tem que ter quando o antidepressivo começa a perder a eficácia. Pode ser que a vida dela está com um fator estressor mais intenso, então alguma mudança, algum momento de indefinição, algum fator ansiogênico, alguma pressão a mais, e isso fez com que aquela dose de antidepressivo não fosse suficiente, a gente tem que aumentar a dose, certo? Ou em alguns casos pode ser que realmente que aquele antidepressivo, por algum motivo que não é conhecido, não está fazendo mais efeito nele. Nesse caso a gente teria que trocar o antidepressivo. Então a resposta para a sua pergunta é: normalmente isso não acontece. Se acontecer a gente tem que investigar diagnóstico, a gente tem que investigar se está acontecendo algum fator estressante que a gente precisa aumentar a dose do antidepressivo, ou a gente tem que investigar se vale a pena trocar o antidepressivo porque, de fato, por algum motivo o corpo não está respondendo mais àquela medicação. Isso não é comum, pode acontecer e por isso é importante conversar com o médico especialista a respeito, ok? O Xan Lima perguntou: gostaria de saber quanto tempo o curso Sono Pleno vai exigir da gente por dia. O curso Sono Pleno ele é composto por 4 módulos e esses programas, os módulos, eles são online. Isso quer dizer que você pode fazer em qualquer momento, em qualquer horário, pode adequar o conteúdo do curso à sua rotina e você pode assistir quantas aulas você quiser por dia. Então você pode ir no seu ritmo, tá? Para completar esses 4 módulos. Isso que é importante. E o que leva a melhor é você conseguir completar os módulos, todos eles, de todos os cursos, não importando o ritmo, e tentar fazer o máximo esforço para colocar em prática as habilidades que são ensinadas lá. Tá? Isso é que é o fator decisivo para a melhora, ok? E os cursos eles vão estar disponíveis para vocês por 1 ano. Tá bom? Para vocês poderem usar quantas vezes quiserem e adaptar as aulas à rotina de vocês, ok? A Valéria perguntou: como amenizar os efeitos colaterais dos antidepressivos? Então, Valéria, de fato os antidepressivos, como qualquer medicação, eles possuem sim efeitos colaterais e, dependendo do remédio e da pessoa, pode ser sentidos mais ou menos efeitos colaterais. Em geral, os efeitos colaterais eles são mais intensos nas 2 primeiras semanas e depois eles vão caindo e os efeitos benéficos vão subindo. Então, a grande maioria dos efeitos colaterais tendem a passar depois de cerca de 2 semanas. Efeitos como náusea, tontura, dor de estômago, dor de cabeça, piora de ansiedade, piora de irritabilidade, piora de sono,
podem acontecer no início e normalmente eles vão passando conforme o tempo vai passando também de tratamento e os efeitos benéficos vão surgindo. Mas alguns efeitos eles persistem depois de um tempo alguns efeitos então não vão passando e alguns efeitos no início são tão fortes que a pessoa não consegue tomar. Então que forma que a gente consegue amenizar os efeitos? Então a gente tem algumas estratégias. Uma delas é a gente começar com uma dose muito baixa e ir subindo devagarinho. Então alguns antidepressivos a gente parte meio comprimido, outros a gente começa em gotas, outros a gente começa com uma dose muito baixa e vai subindo muito devagarinho. Outras pessoas que têm muitos efeitos colaterais ou muita sonolência ou às vezes muita insônia, a gente divide a dose. A maioria dos antidepressivos pode ser tomado numa dose única, mas para minimizar efeitos colaterais, muitas vezes a gente divide a dose dos antidepressivos e isso pode ajudar muitas pessoas a se sentirem melhores. Tá? Então, reduzindo a dose, indo muito devagarinho, isso minimiza os efeitos e dividindo a dose em 2 tomadas diárias pode ajudar. Agora, se de fato isso não funcionar, talvez seja o caso de trocar a classe do antidepressivo e conversar com o seu médico, ok? A Lu Gouveia perguntou: que tipo de suporte esse curso material irá proporcionar aos pacientes? Tenho interesse em suplementação e tratamentos de homeopatia para ansiedade. O curso contemplará esses conteúdos? Então, tanto o programa Saúde da Mente Ansiosa quanto o programa Sono Pleno, eles possuem materiais extras, focando em alimentação, em suplemento, em exercício físico, em meditação. Então, tudo isso tem como material extra do curso, tem apostilas falando sobre isso, sobre suplementos, sobre fitoterápicos, sobre exercício físico, sobre meditação, para completar os treinamentos em terapia que o curso oferece. A homeopatia ela não é contemplada pelo curso. Tá? E além disso, você vai ter encontros online ao vivo comigo para tirar dúvidas que vocês tiverem, tanto sobre os materiais de suplementação, de alimentação, quanto pelas próprias técnicas de terapia que você vai aprender no curso. Então você vai ter esses materiais e você vai ter esse suporte, encontros online ao vivo comigo para tirar dúvidas, ok? Além do suporte por e-mail também, que é disponível para os alunos do curso. O tratamento medicamentoso e a terapia para quem sofre de ansiedade social é muito longo? Então, em geral, como é que a gente faz para a maioria dos quadros ansiosos? A gente começa o tratamento, a gente vai esperar o antidepressivo fazer efeito, caso a gente introduza ele, demora em geral 4 a 6 semanas para a gente ver o efeito. A terapia em geral demora cerca de 8 a 12 semanas para a gente poder ver o efeito, na maioria das pessoas varia um pouco, e a gente vai aumentando as doses, ajustando a terapia até que a pessoa fique 100% bem, que ela consiga melhorar quase que todos os sintomas. A partir deste momento a gente mantém as doses das medicações, mantém a terapia mais ou menos por cerca de um ano, e depois a gente vai tentando desmamar devagarinho. Isso é o tratamento padrão. É claro que cada pessoa vai ter um ritmo diferente, mas para você entender, a gente inicia, espera fazer efeito, vai otimizando a dose, depois que a pessoa ficou bem, a gente conta um ano mantendo o tratamento e aí a gente vai desmamando devagarinho. Ok? Esse é o padrão, mas cada pessoa vai ter o seu ritmo individual. Tudo bem? Bom, a Regiane perguntou: Dr. Marco, eu tenho insônia desde que fiz histerectomia, que é a retirada do útero, né? Estou na menopausa já há alguns anos e tenho hipotiroidismo. Como melhorar essa insônia? Então, Regiane, você tem alguns fatores de risco. Então, a histerectomia em si, ela não ocasionaria tanto a insônia pela própria retirada do útero se você não retirou os ovários. Mas algumas mulheres, elas têm, devido a um fator psicológico, esse impacto da retirada do útero, da parada da menstruação, pode ter algumas alterações hormonais pela própria histerectomia que são investigadas e isso pode sim ocasionar oscilações de humor. Agora, a menopausa é um fator de risco sim para ocasionar oscilações de humor e o hipotiroidismo também. Então é muito importante que você tenha um acompanhamento com o seu endócrino para ver a questão da tireoide e com o seu ginecologista para avaliar se é necessário ou não algum tratamento hormonal para menopausa. Em uma grande parte dos casos não é necessário, mas é interessante você ter
esse acompanhamento com o seu ginecologista. A insônia, então, o primeiro tratamento para insônia, na verdade, é a TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, para a gente tentar acabar com uma coisa que a gente chama que é o ciclo vicioso da insônia, a insônia condicionada, que é quando o cérebro ele começa a parear você deitar na cama não com dormir, não com relaxamento, mas sim com estado de alerta, de ansiedade, de tensão e de insônia. Então o cérebro às vezes ele vai aprendendo que cama é lugar de ficar agitado, de ficar ansioso e não lugar de dormir. E esse treinamento ele é um treinamento para que você readeque o seu cérebro para que ele reaprenda que a cama é o lugar de dormir, para que ele reaprenda como relaxar à noite. Então a TCCI é um tratamento padrão ouro, né? É o método que é ensinado no curso Sono Pleno. Caso, enfim, algumas pessoas vão ser necessárias o uso de algumas medicações por algum tempo. E aí seria interessante você conversar com o seu médico, né? Pode ser o seu clínico ou um psiquiatra, para ver algumas medicações que podem te ajudar. Agora, mesmo com as medicações, esse treino para insônia que a TCCI provém para você, ele é o padrão ouro, ele é o melhor tratamento para insônia. De medicações para insônia, a gente tem os benzodiazepínicos, Rivotril, Frontal, Diazepam, Lorax, Dormonide, todos eles são igualmente eficazes, cada pessoa vai se adaptar a um, mas eles têm o risco de causar dependência a longo prazo, então é interessante que a gente use eles por curto período. Tem alguns antidepressivos sedativos, tem algumas medicações indutoras de sono, como o Zolpidem, como a Zopiclona, que é o Stilnox, o PATS. Então é interessante que você converse com o seu médico, mas esse tratamento de TCCI ele pode ser muito útil para você, tá bom? A Ana pergunta: descobri 6 anos atrás que sofro de ansiedade social. Segundo o psiquiatra, eu já nasci com ela, pois tenho um histórico relacionado à fobia social desde pequena. Quem possui o transtorno de ansiedade social irá tê-lo para sempre ou tem cura? Bom, a ansiedade social tem alguns tipos de ansiedade social que começam muito precocemente e isso se confunde muito com uma personalidade já mais ansiosa, né? Em alguns casos, principalmente do início muito precoce, casos muito crônicos, em geral a gente vai ter que fazer um tratamento por longo prazo, investir mais tempo no tratamento, a pessoa vai demorar mais para conseguir desmamar a medicação. Isso não quer dizer necessariamente que ela vai precisar tomar medicação o resto da vida, não quer dizer necessariamente que ela vai precisar fazer, digamos, um tratamento mais intensivo o resto da vida. Pode ser que ela faça um tratamento numa fase aguda, só que vai ser uma fase aguda que vai durar um tempo maior, porque é um quadro que vem desde a infância e depois a gente vai desmamando e a pessoa vai sendo acompanhada e ela siga bem. Então é possível sim que isso aconteça, tá? Só que quadros muito precoces, eles tendem a ser um pouquinho mais resistentes, a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo e persistente no tratamento para que o resultado apareça, tá bom? A Nathalie pergunta: boa noite, é possível me curar do transtorno de ansiedade e insônia sem medicações? Como? Ótima pergunta, né, Nathalie? Isso, então, assim, como é que funciona o tratamento para ansiedade e para insônia? Então, casos que são leves, moderados, de curta duração, né, e que tem um impacto, como eu falei, leve a moderado na vida, esses casos podem responder a estratégias não medicamentosas tão bem quanto a estratégias de medicação. Então, esses quadros, a primeira linha de tratamento é com treinos cognitivos que se mostram tão eficazes para quadros leves, moderados, que não são crônicos. Eles se mostram tão eficazes quanto as medicações. São os treinos da terapia cognitivo-comportamental para ansiedade e da terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI para insônia. Quadros que já são mais graves, que já são mais crônicos, muitas vezes vão sim precisar de medicação, tá bom, Nathalie? Mas mesmo esses casos, se você faz esse treinamento de TCC, de TCCI junto com a medicação, você pode usar uma dose menor do remédio, você pode conseguir parar o remédio mais precocemente e continuar bem. Então é possível sim tratar sem medicação.
principalmente para quadros que são leves, moderados e que não são crônicos. E os principais tratamentos eles envolvem a TCC, a TCCI, além de medidas de exercício físico, alterações de alimentação, alterações de suplementos e meditação, com algumas técnicas também de yoga. Então esses tratamentos em conjunto, para quadros leves a moderados, eles podem ser tão eficazes quanto as medicações. E a notícia boa, né, e foi isso que me inspirou a criar todos esses programas aqui que eu estou oferecendo para vocês, é porque os estudos mostram que você fazer esse tipo de tratamento online tem a mesma eficácia de você fazer esse tratamento presencial, ou seja, você não perde nada em fazer um curso online de TCC ou de TCCI comparado com você consultar um especialista nisso. Então você não perde nada pelo curso ser online, tem uma eficácia parecida. E é por isso que eu me inspirei a fazer esses programas, para que a maior parte das pessoas possa ter acesso não só a essa informação, mas a um tratamento que possa funcionar para elas, se elas tiverem um quadro leve, moderado, um quadro que não é crônico, possa funcionar tanto quanto a medicação, e se ela tiver um quadro já mais grave, um quadro já mais crônico, tiver usando o remédio, ela possa ter uma ferramenta cientificamente comprovada para usar uma dose menor e poder desmamar a medicação com uma chance maior de permanecer bem. Tá bom, Nathalie? Bom, essas são as perguntas que eu separei para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazendo outros vídeos, vou ficando por aqui agora. E não deixe de mandar as suas perguntas e não deixe de aguardar aí a oferta que vai ser lançada no dia 25 de novembro, né, pela minha equipe nos grupos de WhatsApp para o Combo Saúde Mental, ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.